Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, programa anterior nós falamos da bênção e da maldição que Deus coloca diante de nós, né? Não é Deus que escolhe por nós, Ele coloca diante de nós. Nós falamos sobre a maldição, que antes da gente conhecer Jesus Cristo, todos nós já tivemos experiências terríveis, né? Dentro da nossa vida, da nossa família, com todo tipo de maldição, de situações assim trágicas. Será que aquilo ali era para ter acontecido mesmo? Ou tinha uma maldição instalada ali? Né? Então, todas as pessoas que nós encontramos, que a nossa igreja, ela trabalha no discipulado, né? A gente não somente leva a pessoa para a igreja, mas nós orientamos, nós conversamos com as pessoas, nós ministramos sobre a vida das pessoas, nós ouvimos as pessoas e existe ali maldições instaladas, maldições terríveis. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a bênção de Deus, tá bom? Mas antes você vai acompanhar aí um videozinho do nosso programa. Nós estamos colocando também dos avivalagens que nós fazemos, das visitas que nós fazemos. Então, toda semana nós fazemos dezenas, centenas de visitas dentro dos lares, ouvindo as pessoas. E cada situação que muitas vezes você fala, puxa vida, como que acontece isso? Né? Se está acontecendo isso, porque existe uma maldição instalada ali. Claro que os pastores de gabinete, né, que não conhecem, e de púlpito, só de púlpito, claro que não vão entrar nessa área, né? Mas começa a conversar com as pessoas, a visitar as pessoas. Por que está acontecendo aquilo? Por que está acontecendo? Então, a Bíblia explica isso daí. Amém? Então, logo em seguida retornaremos. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar é muito fácil, basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras entre nós. Eu quero ouvir o Pai me chamar. Eu ouço o Filho dele. Chegou a hora de mirar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho dele. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou. Você nasceu pra mim, eu ouço, Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você
estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Canta! Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Glórias a Deus. Gostaria que você entrasse no nosso canalzinho no YouTube e você que não inscreveu, inscreva, tá? Tem ali só você apertar ali, dar um joinha. Tudo que nós tivermos, você vai receber a notificação e para estar acompanhando, dê ali também um joinha. Você estará contribuindo aí no reino de Deus, para que o reino de Deus avance cada vez mais. Tá bom, meu amado? Então vamos aqui em Deuteronômio capítulo 28. Então Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. Ele não escolhe. Nós vimos no programa anterior que Deus colocou ali, né? A bênção e a maldição. A bênção quando nós obedecemos a palavra de Deus, mandamentos da palavra de Deus. E a maldição é quando a gente desobedece, né? A gente quer andar com nossas ideias, nossos pensamentos, as nossas teorias, ideologias, não é assim? Então, muitas vezes a gente fala, né? Quem você anda determina quem você será. Não é assim a vida? Então, quem você está andando? Quem você está ouvindo? Aí você pode dizer, não, eu estou ouvindo um apóstolo, mas eu estou aqui falando da palavra de Deus para você. Não é uma ideia minha. Estou lendo a palavra de Deus para você. Como eu não tenho ideia, meus pensamentos, a minha ideia já é renovado todos os dias pela palavra de Deus. Então, lá em Romanos 12 diz que nós renovamos, né, nossa mente devido ao conhecimento da palavra de Deus. Então, cada vez que a gente lê a palavra de Deus com atenção, e nós temos que tomar uma posição, não é só você, mas todos nós devemos tomar uma posição diante de uma situação que Deus, por exemplo, determina ali um mandamento, eu tenho que tomar uma posição. Todos nós temos que tomar uma posição. Ninguém está numa zona de conforto.
Claro que nós já passamos por várias etapas da vida, né? Aquelas coisas básicas, a gente já sabe lidar com isso e tal, mas sempre Deus está nos levando uma vida de renúncia, para que a gente verdadeiramente possa trilhar, né, por caminhos abençoados, né, de acordo com aquilo que Deus determina em sua palavra. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a bênção de Deus. Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Então aqui, por exemplo, existe um posicionamento que eu preciso tomar. A palavra de Deus, atrás de cada bênção, de cada promessa, você pode ver que existe um mandamento de Deus, um posicionamento que eu deva tomar. Então, por exemplo, se eu obedecer fielmente o Senhor, né, cuidadosamente os mandamentos dele, o que ele vai fazer? Ele vai me colocar sobre, né, as nações da terra. O que nós entendemos como nações aqui? Nós podemos entender em termos geográficos nações e também, né, em povo. Então, Deus vai nos colocar acima, não é para a gente, quer dizer, mandar fazer isso. Não, Deus ele quer que nós vivamos por cabeça. Deus quer, você pode ver que o judeu ele tem essa mentalidade. E muitas vezes nós, a cultura, né, que nós recebemos uma cultura, muita ideologia, muita coisa, a gente tem visto essa polarização no nosso país, o porquê tem acontecido tudo isso, né? Por quem nós fomos doutrinados, né? Na realidade, o que, por exemplo, um governo ele pretende deixar as pessoas ali na pobreza, na miséria, sem estudo, porque aí ele pode manipular aquele povo. Então, na realidade, isso eu ouvi nos anos 70. Inclusive aí em Poços de Caldas mesmo, quando eu estudava, até no colégio Pio XII, eu ouvi isso daí. Então qual a estratégia, por exemplo, de um governo? É manter aquele povo ignorante, manter aquele povo sem cultura, né? Me engana que eu gosto, para manipular aquele povo. Então a gente tem visto isso no nosso país, infelizmente, né? Não leva aquela pessoa a ser cabeça, a lutar, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, ou nós vivemos aqui por casta, né? Você nasceu pobre, você vai morrer pobre, você nasceu na miséria, você vai morrer na miséria. É mais ou menos isso. Claro que existem muitas ideias aqui no nosso país que é assim, né? A gente trabalha muito isso aqui na mente dos nossos líderes, para que seja liberto disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, muitas igrejas trabalham com isso também, né? Para manter as pessoas ali bem naquela linha de miséria. Você não pode, você é simplesmente um membro da igreja. Não, você pode ser um grande líder. Deus nos fez um grande líder. Não para você confrontar o teu pastor, o teu líder lá, não. Mas você tem capacidade. Você pode. Então, essas ideias são muito perigosas. Então, a gente desperta isso. Você pode ver que a pessoa se liberta disso, né? Ela acha que ela vai, por exemplo, ela ser empregada o resto da vida. Ela não, eu não posso ter uma inteligência para começar um negócio, para fazer isso. Então, sempre a gente diz aqui, por exemplo, nossa igreja, nós vivemos num país que todo estrangeiro vem para cá e se torna empresário, e o brasileiro empregado. Não tem nada contra estrangeiro, não. A palavra de Deus diz para nós recebermos bem os estrangeiros. Então nós já recebemos aqui todo tipo de estrangeiro, e você vem a São Paulo, por exemplo, você vai ali na 25, naquela região, aquela ali, quem manda ali são os chineses. E todos os brasileiros são empregados deles. Está vindo para cá agora os africanos, e eles vêm com essa mentalidade de ser empresário. E até a Venezuela, né? Estão entrando no Brasil e já estão com essa mentalidade. De repente, o brasileiro vai estar trabalhando de empregado para eles.
Então, uma mentalidade que é criada aí, né, pela, sei lá, essas ideologias que existem para manter aquele povo na escravidão, na miséria, né, bem na miséria, porque aí eu posso ter o voto deles, né, né, de 4 em 4 anos, né, assim, mas a palavra de Deus não trabalha com isso. Então, é cabeça, sim senhor, né, que Deus nos coloca. Então todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão. E vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, veja bem, existe aqui, né, uma condição que Deus coloca, se obedecer. Tá? Não é que Deus está lá com um chicote na mão, vocês têm que me obedecer, não. É porque existe regra na palavra de Deus que Deus quer nos tirar, por exemplo, do caminho das trevas. Como lá no caminho das trevas também existe regras. Existe regras. Sempre eu digo, por exemplo, para o jovem da igreja, você tá pensando que uma noite de balada ela é legal? Não, você vai ter que se comportar ali, né? Vai ter que se vestir muito bem, que você está se apresentando a uma sociedade, vai ter que ter um tênis de última hora, porque senão você não é bem aceito ali. Você tem que começar a frequentar lugares onde é caro, né? Então a vida ali, nas regras do reino das trevas, é caro. Eu já vivi ali, eu sei como que é. É caro, de muito preconceito, de muita discriminação. Aí você pode dizer, mas dentro da igreja existe isso aí? Pode até existir, mas não tanto igual existe lá fora. É caro. A vida lá fora, ela é cara. Então, por isso que Deus coloca, por exemplo, os seus mandamentos. É difícil obedecer o mandamento do Senhor? Não. Claro que não. Deus não dá, por exemplo, um mandamento, não dá algo além daquilo que eu não possa suportar. Então nós temos que tomar cuidado. Nós estamos ouvindo quem? Quem tem direcionado a nossa vida? Né? Então vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Então onde você vai, a bênção de Deus ela te acompanha, não é você que anda atrás de bênção. Então quando eu opto, por exemplo, pelo obedecer a palavra de Deus, deixar a Bíblia conduzir a minha vida, a bênção, ela vem. Eu não fico atrás de bênção, é ela que vem atrás de mim. Por isso que você fala, puxa vida, o que acontece com essa pessoa? Parece que tudo dá certo para ela. Não é que tudo dá certo. É que a pessoa, por exemplo, ela lê a Bíblia não simplesmente para, né, decorar um versículo, para ter uma cultura, né? Olha, puxa vida, eu conheço a Bíblia é legal. Não é só conhecer a Bíblia. O próprio Jesus disse que nós devemos praticar a palavra, porque senão a casa vai cair. A casa vai cair. Então, não é só achar bonito, né? Falar uma história da Bíblia e pregar sobre a Bíblia, é bacana, contar uma história, fazer uma exegese da Bíblia, todo mundo fica impactado com aquilo, mas vem cá, você está praticando a palavra de Deus? Aí sim, as bênçãos correm atrás de você, porque as bênçãos vão querer, né, te acompanhar. É assim. Então, todas essas bênçãos virão, né? Bênção na cidade, no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. Aí você fala, puxa vida, eu não sou um fazendeiro, não sou um agricultor, mas você, né, talvez você é um empresário, está começando o teu negócio, Deus quer abençoar. Talvez você abriu aí uma pastelaria, alguma coisa, Deus quer abençoar. Deus quer abençoar isso. Se você permitir, Ele quer abençoar. Agora, eu pergunto, você quer ser abençoado? E como que eu vou ser abençoado? Agora eu vou andar pelos mandamentos da palavra de Deus. Não é simplesmente pensar, não, eu vou aquilo que Deus fala sim, é sim, aquilo que Deus fala não, é não. É assim que nós andamos, né? Diz, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem.
Tudo. Tudo que fizeram. Olha que maravilha, não é gostoso? É ou não é? O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 caminhos fugirão. Quer dizer, aquelas pessoas que levantam contra você, por um caminho ele levanta, Deus dispersa ele por 7 caminhos. O próprio Deus faz isso. Dá uma estudada, por exemplo, na vida dos judeus. Dá uma estudada para você ver como que é. E por que nós não podemos ser? O próprio Jesus diz que nós somos cordeiro. Nós somos cordeiro. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros em tudo o que as suas mãos fizerem. Tudo. Por quê? Você não vai tomar nenhum posicionamento, nenhuma atitude, nada, sem a orientação da palavra de Deus. Então é mandamento, porque existe 2 caminhos. E de repente você está na igreja, mas você está andando no caminho paralelo. Aonde o inimigo que vai comandar. Não é? Então, é andar agora, olha, aquilo que Deus fala que é por aqui, é por aqui. Eu não vou. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, é posicionamento que nós devemos tomar. Agora eu vou andar pela palavra de Deus, vou deixar Deus conduzir a minha vida. Aí sim, aí Deus vai, né? Os teus inimigos vão entrar por um caminho e vão sair por outros caminhos. Onde você colocar a tua mão, você vai pedir orientação do Senhor, pedir a bênção do Senhor. Você não vai andar pelas tuas emoções, você vai andar pela direção do Senhor. Aí não tem como dar errado. Pode dar algum probleminha, alguma coisa, mas ali é uma questão de né? Poucos dias Deus já entra no controle novamente. Certeza disso, meu amado. Absoluta. Olha aqui para você ver. Livro de Deuteronômio. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos caminhos dele. Ele volta novamente falando dos mandamentos. Porque Deus fala, é por aqui, meu filho, eu quero te abençoar. Anda por aqui. Aí nós queremos ir por aqui. Aí Deus fala, então você vai, né? Aí Deus não vai ali colocar um anjo para parar você. Já tem aqui a orientação dele. Ele não vai. E aí você vai levando as pancadas do inimigo, né? Passando sofrimento, agonia, passando um momento aí de tristeza. Imagina, por exemplo, um negócio deu errado para você, você perde quantos anos na tua vida? E é ruim, né? É ruim. Eu vou ler mais alguma coisa aqui. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês, né? Terão respeito, falar, puxa vida, aquele ali ele é abençoado. Aquele ali não somente está na igreja, mas ele é abençoado. É isso que Deus quer para nós. Que nossos vizinhos, que os nossos familiares possam ver, esse aí é abençoado. Não somente ele está indo à igreja, mas a gente vê a vida dele, uma melhora em todos os sentidos. Geralmente a gente fala aqui na igreja, né? Muitas vezes você vai pregar para a família tua, nossa, eu estou na igreja, estou sendo abençoado, mas dali a uma semana você está pedindo dinheiro emprestado a eles. Eles mesmo vão dizer, mas vem cá, você está falando em bênção e você está pedindo dinheiro emprestado para mim? Sendo que a Bíblia fala que quando você pede dinheiro emprestado, você é escravo daquela pessoa. E por que tem acontecido isso? Né? Por que tem acontecido? Pode ser um momento que você está passando na vida e tal, mas Deus vai reverter a situação se você andar pelos mandamentos dele. Então Deus fala, é por aqui, meu filho. O manual, Deus que criou, deixou o manual para que eu possa viver bem. Aí eu quero andar pelo aquilo que fulano falou, ciclano falou, beltrano falou. Aí nós vamos ter consequências, porque aí Deus sai.
Deus tem compromisso com a palavra dele, com a orientação dele. Quando eu vou por outro caminho, ele sai. Aí você vai à mercê do destino, né? Não é assim? Então tome cuidado, meu amado. Bom, tome cuidado. Você na casa de Deus, qual a diferença nossa? Nós estamos agora sendo orientados por Deus. Qual a diferença nossa do ímpio? Estamos sendo orientados por Deus. Se você obedecer, aí sim. Do contrário, você está dentro da igreja vivendo como um ímpio. Tá? Desejo, viva como filho de Deus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, eu coloco diante de Ti essas vidas, ó Pai, que não tomaram um posicionamento ainda, Senhor, porque Tu coloca diante de nós a bênção e a maldição. E tenha, Senhor Deus querido e poderoso, misericórdia, Pai, porque muitas pessoas, ó Deus, estão dentro da Tua casa, vivendo, Senhor, uma vida medíocre, e muitas vezes, Senhor, pedindo a Tua bênção, mas a Tua bênção já está aqui. É obedecer os Teus mandamentos, Pai. Possamos, Senhor Deus querido, tomar um posicionamento, meu Pai querido Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Está chegando Acampamento do Avivamento, nos dias 14 a 17 de novembro, no Espaço El Roy, com o tema Atos 4:31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Um momento de crescimento espiritual com muito louvor, palavra e poder de Deus. Desta vez também com a Noite de Israel, com apresentações e aspectos da cultura. Motive sua célula, núcleo e Avivalar. Para você que ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Acampamento do Avivamento, mais uma realização da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.